noite. É com muita felicidade que estamos aqui reunidos para mais um estudo, para aprender um pouquinho mais. E, para começar, vou dar os recados do mês. Primeiro, desligar o celular, manter silêncio. Temos biblioteca para empréstimo e venda. A caixinha de vibrações para colocar o nome dos entes queridos, encarnados ou desencarnados, fica ali na mesinha. Tem também uma caixa de sugestão, onde se pode sugerir temas diversos para palestras e cursos. Domingo, dia 18 de maio, das 9 às 12 horas, teremos um mini seminário teórico de dirigente de reunião mediúnica, que é quem esclarece os espíritos desencarnados. E nas quartas-feiras, dia 21 e 28, teremos o estudo prático, das 20 às 21h30. Um dia para observarmos o diálogo e o comportamento do dirigente e outro para praticarmos como dirigentes. Temos na casa muitos cursos em andamento e ainda dá tempo de fazer parte das turmas. Basta procurar um trabalhador da casa. Cursos online e presenciais, estudos de livros e de educação mediúnica. Espíritas, instruí-vos, é o que nos pede o mestre. E a psicografia da noite chama-se Dura Expiação. Eu sofri muito no leito de dor, imobilizada, dependente e consciente. Desejei muito a morte, pedi a morte, praguejava a vida. No entanto, não havia o que fazer, senão viver como eu vivia. Meu mal era irreversível. E sobreveio a morte, e libertei-me da paralisia, da dor, da dependência. Porém, não foi rápida a minha recuperação. Fiquei em ambiente hospitalar no mundo espiritual ainda por bastante tempo. Precisei compreender muitas coisas a fim de restabelecer a saúde perdida. Nesse período, aprendi muito, amansei meu coração revoltado e amargurado. E aos poucos fui aceitando que a minha condição de acamada fez parte da minha dura expiação. Por fim, tudo passou. E hoje agradeço por tudo que passei, por tudo que vivi, a fim de melhorar meu coração e poder ser plena, livre e feliz. Essa mensagem foi recebida aqui na casa no dia 11 de março de 2025. Então vamos fazer a nossa prece. Querido Pai, amado Mestre Jesus, queridos amigos espirituais, mentores dessa tarefa, nós agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui presentes para ouvir mais uma palestra que será ministrada pelo nosso irmão Alexandre, com muito carinho, para que possamos aprender mais um pouquinho e colocar em prática no dia a dia, para que assim possamos nos tornar pessoas melhores, com melhores pensamentos, melhores palavras e melhores ações. Que assim seja, graças a Deus. Alô, boa noite. Somos poucos, mas somos bons, né? Quer dizer, tá vindo mais gente aí, acho que vai ficar um pouquinho mais cheia. Muito obrigado por terem vindo. O tema de hoje que a gente se propôs a falar um pouquinho é sobre a reencarnação, né? E antes da gente começar a palestra, tem uma premissa básica, né? Ou uma hipótese
que a gente vai colocar antes de qualquer coisa, que seria o seguinte: que Deus existe e que Ele, além de existir, Ele é bom e justo, né? Então vamos partir dessa premissa de que Deus existe e de que Ele é bom e justo, porque se a gente não ter essa premissa, tudo o que a gente for falar além disso não vale nada, né? Porque se Deus não existe, a gente pode simplesmente levantar e ir embora para casa, né? Porque daí a gente tem que aproveitar ao máximo a nossa vida, né? Usufruindo de todos os prazeres possíveis, porque a gente vai morrer e não vai ter mais nada depois disso, né? Agora, se Deus existe e Ele é bom e justo, então aí a gente já pode começar a falar um pouquinho da reencarnação, né? Existia um tempo, não sei se ainda é o caso, mas existia um tempo que as professoras, né, das escolas, eram pessoas muito bem preparadas, né? Então, lá no primário, no ginásio, a gente tinha uma aula que se chamava aula de redação, né? Que era uma aula que a gente aprendia a escrever textos, né? Elaborar textos e tal. E tem uma lição que eu mantive até hoje, que uma professora ela falou assim: qualquer assunto que você queira conhecer ou que você queira escrever sobre aquele assunto, você tem que tentar responder 6 perguntas, né? O que, por quê, como, quando, onde e quem. Não são todos os assuntos que você vai conseguir responder as 6 perguntas, mas você deve tentar responder essas 6 da maneira mais completa possível. Se você conseguir responder essas 6 perguntas, você vai ter um conhecimento bem razoável do assunto. E se for interessante, depois você vai aprofundando, né? Então a gente pode tentar fazer isso com o tema da reencarnação, né? Então, o que é reencarnação? A reencarnação é o processo em que um espírito, né, um ser vivente, nasce num corpo, vive aqui na Terra, encarnado. O que seria encarnado? É que a gente chama popularmente o nosso corpo de carne, né? A carne que a gente come lá, o bife, a picanha, é o corpo de um boi, né? Então, a gente está encarnado numa carne aqui. Então é o processo em que um espírito ou uma alma está habitando dentro de um corpo. Esse corpo, ele vive durante um período e depois morre o corpo. Aí esse espírito retorna para o lugar onde ele estava e daí ele volta a habitar um outro corpo, tem uma outra vida, morre de novo, volta, né? E assim sucessivamente. Reencarnação é isso, né? E isso é algo que não é privilégio dos espíritas. Os budistas também falam em reencarnação, os judeus também falam em reencarnação. As pessoas das religiões do Oriente,
das religiões asiáticas em geral, né? Os hinduístas, indianos, todas essas religiões são reencarnacionistas, ou seja, falam que a reencarnação existe, faz parte da doutrina dessa religião. Portanto, a maioria dos habitantes da Terra, do planeta Terra, são reencarnacionistas. Aqueles que não aceitam a reencarnação são a minoria no planeta. Apesar de que no Brasil a maioria não é reencarnacionista, no mundo a maioria é. Não é? Existem muito mais budistas, hinduístas, judeus e outras religiões reencarnacionistas do que as não reencarnacionistas. Mas isso não quer dizer que um é verdade e o outro não é. Pode ser, a maioria das pessoas pode acreditar numa coisa e aquela coisa seja uma mentira, né? Então aí as eleições para demonstrar isso, né? Aí o pessoal vota no político, ele não é aquilo ali, né? Ah, vou defender a educação, saúde, segurança, não sei o quê. Aí ele é eleito, ele vai defender a educação, saúde e segurança dele, não do povo. Não é assim? Então, o fato da maioria das pessoas acreditar em algo não valida aquilo. Então, a gente tem que ir um pouquinho mais além, né? Então, a gente já sabe o que é reencarnação. Agora, vamos entender por que se reencarna, né? Primeira a pergunta que a gente pode se dizer, que a gente pode fazer é o seguinte: a nós mesmos, eu sou um ser perfeito? A minha moral, o meu comportamento, o jeito de eu falar, de eu lidar, de eu agir com as pessoas é perfeito? Tá, qual que é o modelo perfeito que nós temos? É Jesus Cristo, né? Então eu me pergunto, eu sou igual a Jesus Cristo? Eu me comporto igual a Ele? Eu seria capaz de fazer as coisas que Ele fez? Não. Então eu sou um espírito imperfeito, né? E o grau dessas perfeições varia entre as pessoas, né? Existem pessoas mais bondosas, existem pessoas mais maldosas, existem pessoas egoístas, existem pessoas mais fraternas, existem pessoas violentas, existem pessoas pacíficas. Então, o grau, né, a posição em que essas pessoas estão é diferente uma da outra. E daí a gente pode se perguntar, por que Deus cria espíritos tão diferentes um dos outros? Tem lá uma criancinha de 3 anos, 4 anos, ela bate nas outras crianças, ela é egoísta, ela é maldosa. Existem crianças maldosas, basta a gente viver, né? Que a gente sabe. Só ver. Por que Deus criou crianças más e crianças boazinhas e tal, né? Se Deus é justo, Ele deveria ter criado as almas todas iguais, né? Todos nós deveríamos ser bons, ser caridosos, ser fraternos, né? Então, o fato de termos diversos tipos de comportamento entre as pessoas já vai contra aquela nossa primeira frase lá, que Deus é infinitamente justo e bom. Se Ele nos criasse para uma vida só, né? Além do mais, nós temos as mais diversas posições no planeta. Existem pessoas que nascem na opulência, na riqueza.
em países que incentivam a honestidade, que incentivam o bom comportamento, e outros nascem em países que incentivam a desonestidade, que premiam pessoas que cometem crimes. Não é muito mais fácil, se eu estiver num local que premia ser honesto, eu ser honesto? É muito mais difícil eu ser honesto num lugar que todo mundo é desonesto. Por que algumas pessoas nascem com saúde e outros desde criança nascem com muitos problemas de saúde? Por que pessoas nascem belas e outras com deformidades? Não é? Deus está sendo justo? Isso nós estamos falando dos sofrimentos das crianças, mas nós poderíamos falar dos sofrimentos dos adultos também, não é? Existem pessoas honestas, bondosas, caridosas, que têm uma vida toda cheia de sofrimentos. E outras que desde criança fazem o mal, fazem maldades, e parece que a vida sorri para eles, eles prosperam, eles conquistam riquezas. Por que Deus permite isso? Se Ele é infinitamente justo e bom. É por causa dessa ideia da vida única e das diferenças entre as pessoas que muitas pessoas deixam de acreditar em Deus. Porque é só observar, é só ver o mundo. O mundo não é justo se nós não tivermos o conhecimento da reencarnação. Na verdade, ele nos parece muito injusto, e mesmo Deus nos parece um pai até, de certa maneira, maldoso, se nós não levarmos em conta esse conhecimento espiritual da reencarnação. Por que tantas pessoas sofrem e outras têm tanto conforto? Deus não é justo? Então, a reencarnação, ela é a bondade divina em ação. Por quê? Aí a gente vai responder a pergunta. Porque a condição em que eu estou depende única e exclusivamente do que eu fiz nas minhas muitas vidas. Então, imagina que eu sou uma pessoa violenta. Eu gosto de praticar a violência contra os outros, tanto física quanto verbal, né? Porque tem a violência verbal também, né? E a violência verbal, muitas vezes, ela persiste no tempo muito mais do que a física, né? Eu estou aqui, vem alguém aqui e pisa no meu pé sem querer. É uma violência física, mas foi sem querer. Pô, desculpa. Tá. No outro dia você nem lembra mais. Mas se uma pessoa te violenta verbalmente, às vezes você escutou aquela ofensa, aquele negócio quando você era criança, adolescente, aí você está lá com 70 anos de idade, você lembra que quando você era criança, alguém falou tal coisa para você, né? E aquilo fica ali no seu coração, cala fundo. Principalmente, né, os pais, os irmãos, os filhos, né? A pessoa não fez nada, nem encostou a mão, mas falou uma coisa, fica aquilo lá no coração, né?
Então imagina que eu sou dessas pessoas, eu sou uma pessoa violenta. Como que Deus age para que eu possa me tornar uma pessoa pacífica? Tem lá, né? Jesus fala, bem-aventurados os mansos e pacíficos. Então, numa vida eu fui violento, física e verbalmente com as pessoas. Numa outra vida, pode ser que eu seja uma pessoa que sofra violência, né? Apanho dos meus pais, dos meus irmãos, dos colegas de escola, ou nasço numa família que as pessoas se agridem verbalmente umas às outras, né? E daí, se eu souber aproveitar bem aquela encarnação, aquele conhecimento fica na minha cabeça, na minha mente. E daí, numa próxima vida, na hora que eu for exercer a violência, eu falo, opa, não, isso é ruim, eu sofri aquilo, eu sei como é que é, então eu não faço. Se eu insistir, não, eu continuo sendo uma pessoa violenta, depois umas 3, 4 vidas lá, mato pessoas, né? Cometo crimes e tal, aí pode ser que eu nasça numa vida sem condições de exercer aquilo, então eu venho paralisado, eu tenho membros que não funcionam direito, posso vir sem a capacidade de falar, porque com a minha voz eu agredi muitas pessoas, incitei violência, né? Incitei pessoas a cometerem atos violentos. Então é uma consequência, a nossa vida, ela é uma resposta, né? E isso é muito difícil da gente entender, porque nós achamos que nós somos muito bons, geralmente. A gente acha, nossa, mas eu sou uma pessoa tão boa, por que está acontecendo essas coisas comigo e tal? Mas a gente não sabe o que a gente era antes, né? A gente não sabe o que a gente fez. E muitas vezes podem ser coisas que nós fizemos séculos atrás, né? Então pode ter sido que eu matei alguém lá no ano 600 depois de Cristo. E essas consequências daquele ato que eu fiz, eu só consigo resgatar agora em 2025. Teve que ter lá 4, 5, 6, 10 encarnações para eu ter condições de resgatar aquele ato. Daí a gente tem essas pessoas, né, que passam a vida ajudando os outros, fundam casas de caridade, fundam instituições tal, e morrem de forma violenta, né? Teve um caso de 2 irmãos que tinham fundado uma casa espírita em Minas Gerais, que moravam inclusive na casa espírita e passaram a vida inteira se dedicando aos outros tal. Os criminosos invadiram lá e mataram os 2 a tiros, né? E de maneira assim, tipo, primeiro atiraram na perna, depois atiraram na outra perna, né? Eles morreram com sofrimento, com dor, né? O que é isso? É a últimas vezes resgate que eles tinham que ter tido para atos que eles fizeram ali em séculos atrás, né? Se eu pensar dessa maneira, aí eu consigo conciliar a justiça de Deus com a minha vida, né? Porque, como eu disse antes, a gente acha que a gente é muito bom, né? Que nós somos maravilhosos e tal. E é quase uma conclusão óbvia, se eu for pensar, né? De como que eu conseguiria resgatar os meus erros do passado, né?
Tem muitas doutrinas que falam assim, é só você se arrepender e aceitar Jesus Cristo, aí, né, não tem problema. Você pode ter lá matado algumas pessoas, estuprado lá umas pessoas, né, desviado dinheiro, tal. Aí, se no último segundo você se arrepende, não tem problema, você está tranquilo. Só que, e o sofrimento que você causou para aquelas pessoas? Porque muitas vezes, com o nosso mal, nós fazemos brotar o mal no coração de outras pessoas. A pessoa está tranquila lá, tem uma vida normal, tem uma família. Aí eu vou lá, assassino um membro da família da pessoa. Mato uma filha, uma esposa, um marido, um filho, uma mãe. Aquela pessoa que estava tendo uma vida normal e poderia ter uma vida normal até o fim da vida, aquele ato pode ser que tenha um impacto tão grande no coração daquela pessoa que o mal floresce. Por quê? Porque ela quer se vingar de você. Ela quer que você sofra as mesmas coisas que você fez ela sofrer. Você tornou aquela pessoa um agente do mal com o seu ato. Então, mesmo que você se arrependa, aquela pessoa lá, ela continua odiando você. Ela continua querendo se vingar. Então Deus tem que arrumar algum jeito de vocês se reconciliarem. E como que é feito isso? Então muitas vezes aqueles dois que se odeiam, eles nascem ali na mesma família. Então são irmãos, por exemplo. Não sei se vocês conhecem, tem alguma família que vocês conheçam que os irmãos não gostam do outro, não se dão muito bem, não vão muito com a cara um do outro? Então, por quê? O que despertou aquela animosidade? Desde criancinha, né? De onde veio aquilo? Aí então passa uma vida, eles não vão muito com a cara um do outro, mas eles pelo menos não se matam. Aí vai numa outra reencarnação, nasce de novo. Aí às vezes nasce mãe e filho, né? Aí a mãe adora o filho, né? Também desperta aquele amor com a mãe. Aí não se dá tão bem, mas já não vão se odiar mais, vão, né? Aí numa próxima vida, de novo, nasce irmãos de novo, aí já começa a se dar melhor. Aí depois de umas 5, 6, 7 encarnações, aqueles dois que se odiavam lá, começam a se amar. Porque passam muitos anos na mesma família, e daí desperta aquele amor, né? Então é assim que Deus usa a reencarnação para curar o mal nos corações das pessoas, né? Aí a gente consegue entender aquela coisa, a justiça de Deus. Por que é uma justiça a reencarnação? Porque eu vou reencarnando e vou ressarcindo o mal que eu fiz lá no passado. E daí aquele ódio, aquele mal, aquela desavença, aquela animosidade que eu tenho com os outros durante essas várias encarnações, aquilo vai sendo transformado em afeto, em carinho, em amor. Né? A nossa vida é como se fosse uma conta corrente de um banco. É débito e crédito. Aquilo que eu faço de mal é negativo, vai na conta lá, menos tanto, né? E o que eu faço de bem é positivo, né? Então, do mesmo modo
Se eu tenho várias e várias e várias encarnações em que eu pratico bem, em que eu sou uma pessoa pacífica, sou uma pessoa caridosa, procuro ajudar os outros, isso vai gerando créditos para mim. Aí são aquelas pessoas que a gente conhece, que são pessoas que nós olhamos assim, a gente enxerga paz, serenidade, calma, tranquilidade, bondade. Não conhecemos pessoas assim na nossa vida? Sempre boas, sempre alegres, sempre tranquilas. Às vezes até está passando por um problema grave, mas está lá tranquilo. O que são essas pessoas? São pessoas que conseguiram granjear coisas positivas para as vidas delas, né? Uma característica desse tipo de pessoa é que ela não vê problema na própria vida dela. Ela vê, né, a vida dela, a vida ser vivida, né? Ela não acha que a vida dela está errada. Pô, não devia ter nascido aqui, não devia ter feito, né? Não devia ter... Uma vez teve uma colega minha que ela falou, eu não acredito em reencarnação, porque eu não acredito que ia querer ter nascido no Brasil. Pô, aí começou aquelas coisas, né? Que tem no Brasil, reclamar e tal. A gente falou, mas não é muito mais meritório você nascer num país mais difícil do que num país mais fácil? Né? Você vai lá disputar lá o MMA, né, que é a luta lá, o UFC. O que é mais fácil? Você lutar com o campeão mundial ou lutar lá com um menininho de 12 anos de idade? O que é mais meritório? Você vai lutar com o campeão mundial, pô. Pode até apanhar, vai apanhar, né? Mas, pô, você foi lá, enfrentou o negócio. Você quis, né? Não, eu vou lá, tenho coragem. Não, eu quero com o menininho, porque daí você vai ganhar uma medalhinha lá de papel, ó, ganhou do menininho lá. Agora, você ganhar do campeão mundial, pô, aí já é diferente. Então, quando nós temos dificuldades na nossa vida, nós temos que agradecer. É uma coisa difícil, né? Por quê? Porque daí nós estamos fazendo frente aos problemas de acordo com o nosso nível espiritual. Então, se eu tenho muitos problemas, quer dizer que eu consigo enfrentar aquilo. Por isso que, em alguns textos espíritas, nós vemos que tem muitos espíritos que pedem para reencarnar no Brasil e não podem ainda. Não é permitido. Né? Porque espiritualmente falando, o nosso país é um país muito rico. Porque nós temos que enfrentar muitas coisas diferentes diariamente. E, apesar disso, nós somos um povo alegre, né? Nós somos um povo de boa vontade, nós somos um povo de fazer amizade, apesar de tudo. Então, espíritos que reencarnam aqui no Brasil são espíritos já com um certo valor. A gente tem que ter, não é um orgulho, é uma consciência, porque nós temos a tendência de reclamar muito, né, do nosso país. Um país que abrigou um espírito do porte do Chico Xavier tem que ter muito orgulho, né? Orgulho bom, né? Não orgulho ruim, né, Sr. Porque é um espírito
que ele estava ali na última encarnação, né? Esse tipo de espírito é raro. Muitos e muitos países não têm um Chico Xavier, né? Não tiveram, como muitos outros, né, que a gente teve aqui no Brasil, um Bezerra de Menezes, uma irmã Dulce, né? E muitos por aí que às vezes a gente nem sabe o nome, mas que trabalham e ajudam o país. Muitos países que a gente vê por aí, as pessoas só pensam em status, em angariar bens, né? Em aumentar o valor monetário. É esse o pensamento, eles estão super atrasados. Nós encarnamos aonde a gente precisa encarnar, na condição que a gente precisa. Então, muitas vezes a gente vê um espírito miserável que está passando uma vida de pobreza, de necessidade, de penúria. É um espírito muito valoroso que está lá, porque ele aceitou passar por aquilo. Ele aceitou o sofrimento, né? Então a gente tem que valorizar essas pessoas. As pessoas que sofrem no mundo, espiritualmente, são muito luminosas. Porque não é fácil. Você aceitaria, por exemplo, alguém falar para você, ó, você vai passar uma encarnação aqui, você vai nascer sem o braço, você vai nascer aqui cego, você vai ficar órfão, você vai passar fome. Ah, não, eu prefiro ali, classe média, né? Ter um carrinho, uma casa, um apartamento e tal. Tá bom, vai lá. Esses que aceitam as condições mais difíceis, eles passam na frente, espiritualmente. Eles vão para frente. Quem quer muita facilidade fica parado. É que nem na escola, né? Aquele que estuda, tal, vai para frente. Aquele que não faz nada, quer ficar na moleza, no sofazinho lá, assistindo televisão, não sei o quê, repete de ano. O que é o repetir de ano espiritualmente? Vai lá de novo, reencarna lá de novo, vai viver de novo lá. E chega uma hora que isso acaba. Nós não precisamos mais reencarnar na Terra, né? Nós podemos reencarnar em mundos mais avançados. O que seria um mundo mais avançado que a Terra, por exemplo? É só a gente pensar na Terra de 200 anos atrás, por exemplo. Vou lá no dentista, abre a boca aí, ele pega lá um alicate ali e arranca lá sangue frio, não tem anestesia, né? Ah, infeccionou o dedo aqui, precisa amputar. Põe uma madeirinha na boca, segura lá o sujeito, pega um serrote, serra o dedo fora, né? Ah, preciso falar com alguém, escreva uma carta, vem uma pessoa lá num cavalo, põe numa bolsa, anda lá um mês, aí a carta chega, aí a pessoa responde, mais um mês, a carta volta, e assim por diante. Então, um mundo avançado em relação a nós, a gente nem sabe como pode ser, né? Tem coisas ali que a gente nem imagina o que tem, né? O que acontece lá. Então, se nós formos meritórios, nós vamos poder encarnar neste mundo mais avançado. Se nós não formos meritórios, nós reencarnamos aqui, ou vamos para inferiores da Terra. O Sr. Genésio estava me contando, né? Tem espíritos, né, que não pode mais reencarnar aqui na Terra.
cometeram tanta maldade que não pode, tem que ir para um inferior. O que ele vai ter lá? Lá ele vai ter... Como o mundo era, né, um planeta primitivo, o que eles faziam? Ia lá, dava paulada um na cabeça do outro, enfiava flecha, lança, né? Eram canibais, essas coisas que a gente tinha no planeta, que escravizavam, né? Escravizavam o povo, escravizava, né? Então, é algo a se pensar, né? É o jeito que o único jeito que eu conheço de compatibilizar aquela frase, Deus é infinitamente justo e bom, com a nossa vida. Se a gente não tiver reencarnação, a meu ver, pessoal, aqui eu não estou falando, né, faz sentido. Né? As injustiças, as diferenças, os sofrimentos diferentes entre todas as pessoas, aí Deus não seria justo. Uma vida só é de se pensar, né? Muito obrigado, uma boa semana a todos e até uma próxima. E agora, nutridos pela palavra que alimenta o nosso espírito, nos dá a esperança de dias melhores, nós gostaríamos de agradecer e encaminhar as nossas melhores vibrações para todos aqueles que sofrem, seja de doença física, mental ou mesmo espiritual, por aqueles que perderam tudo nessas enchentes recentes, e por nós, para que tenhamos sempre, a cada dia, uma fé renovada e vibrante, que possa realmente nos tornar pessoas melhores. E que possamos ter uma boa semana e estarmos aqui semana que vem para aprendermos mais um pouco. Que assim seja. Graças a Deus.